E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gustavo Lopes e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer um vídeo também um pouco diferente. Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei lá no meu Instagram uma enquete perguntando quais os vídeos que vocês queriam que eu fizesse. E a maioria votou no vídeo sobre quais estratégias eu usei, né, para tirar 1000 na redação do Enem. Então se você ainda não viu, confere aí o último vídeo do canal. Mas o vídeo de hoje também foi um vídeo bastante votado por vocês. É sobre eu fazer e comentar uma redação. Então é bem mais desafiador pra mim, porque faz muito tempo que eu não faço uma redação. Então eu não sei muito bem qual tema que eu vou fazer, mas provavelmente eu vou fazer um tema do meu curso, do curso de redação que eu faço, que é sobre o racismo nas relações sociais brasileiras, alguma coisa assim do tipo. Eu vou ver direitinho, vou ler os textos motivadores e vou tentar fazer a redação com vocês. Aí eu vou comentando cada parte e tudo mais. Então, gente, eu vou começar aqui a produzir a nossa redação. O tema aqui é o racismo em evidência nas relações sociais brasileiras. Eu dei uma lida nos textos motivadores, peguei uma folha de redação do meu cursinho. Peguei essa folha aqui pra eu fazer um rascunho, tá bom? Então, geralmente eu não gosto de fazer rascunho, eu não faço muito rascunho, eu boto logo as ideias no papel. Mas eu vou tentar organizar aqui algumas coisas e vou ver como é que eu faço a introdução e eu volto aqui pra vocês. Eu tava pensando aqui em algumas ideias do racismo, né, que é o preconceito racial. Tava pensando em algumas causas, porque eu não sei se eu vou fazer uma introdução por tese explícita, né, tese clara, apontando logo quais são as causas do problema. Mas eu pensei no estigma social, né, na insuficiência de campanhas de combate, que eu posso culpar um pouco o governo e a sociedade em si. A maioria das coisas a gente coloca culpa no governo, não, eu não vou fugir muito disso. Aí algumas palavras que eu tenho que colocar, né, o principal problema, né, já que tá em evidência, destaca essas coisas. E aí eu vou ver aqui como é que eu vou fazer a minha introdução e já mostro pra vocês, tá? Terminei a minha introdução, grande, né, extensa, 7 linhas, gente. Mas minha letra tá um pouco esquisita, porque faz tempo que eu não escrevo, eu não faço uma redação desde fevereiro, como eu já falei. Mas eu fiz assim, dos vários problemas sociais existentes no Brasil, o racismo é, indubitavelmente, esqueci de uma vírgula, que é uma adjunta adverbial, tá bom? Aí ele poderia estar entre vírgulas ou não, mas se você colocar uma, você tem que colocar outra. Um dos mais antigos e evidentes, 2 pontos, não sei se dá pra ver. Desde a colonização do país, tem gente que gosta de colocar país com letra maiúscula, eu não tenho esse costume, mas não está errado, tá bom? Notam-se, em relação a raças, outra adjunta adverbial deslocado, portanto, entre vírgulas, atitudes preconceituosas, as quais, embora atualmente confrontadas, perduram, resistem, né, persistem, no convívio de muitos brasileiros. Nesse sentido, faz-se necessário entender os motivos que contribuem para a persistência da problemática em questão. Você vê que eu não coloquei, né, as causas logo de cara, eu deixei meio que aberto. Não é um erro, mas não é tão aconselhável assim. O ideal é que você deixe logo claro o que é que você vai falar, porque isso demonstra o projeto de texto. Mas nada que vá poder tirar sua pontuação máxima, tá bom? A fim de que se possa, o se tem que ficar aqui, tá bom? Esse que aqui atrás. Combater definitivamente preconceito entre raças, uma vez que tal realidade não condiz com a Constituição Histórica da Nação. Então, daqui, o meu corretor espera que eu fale um pouco sobre quais são esses motivos que têm a relação, né, com uma coisa histórica, e ele espera também que a partir dessa compreensão, né, dos motivos eu possa colocar medidas para combater definitivamente esse problema que é. Então eu vou ver ainda aqui o que é que eu vou colocar, mas provavelmente eu vou falar de estigma social e de insuficiências governamentais no que diz respeito ao combate, né, essa questão. Gente, eu tava aqui de boas, fazendo a minha redação, quando eu percebi uma coisa. Ficou muito grande o parágrafo. Não vai caber. Quer dizer, tá não sei quantas linhas aqui, ainda tem outro parágrafo e eu ainda queria fazer um desfecho desse parágrafo aqui. Um fechamento, né? Eu não sei. Eu vou continuar fazendo. Sei lá, se acabarem as linhas, eu fico como exemplo pra vocês a redação. Mas eu vou terminar, entendeu? E aí, porque qualquer coisa dá pra diminuir o tamanho da minha letra, né? Tá meio
espaçosa, eu consigo diminuir, mas a minha intenção mesmo é mostrar como eu faço as redações e o conteúdo delas. Então eu vou ler aqui pra vocês o meu segundo parágrafo, enorme, eu não percebi que ficou assim tão grande, mas tudo bem, é o que eu falei. Eu vou tentar mostrar o conteúdo pra vocês e algumas informações que a gente pode extrair pela minha redação, entendeu? Se eu por acaso levar essa correção à redação, é claro que eu não vou fazer uma redação sem conclusão, né? Eu vou sintetizar aqui algumas coisas, talvez diminuir um pouco a introdução, esse desenvolvimento aqui eu posso tirar algumas coisas, mas a minha intenção é mostrar pra vocês como eu tô fazendo aqui minha redação, tá bom? Olha lá, eu coloquei assim, em primeiro lugar, um conector, né, pra gente demarcar a hierarquia entre os argumentos. Pode-se apontar o estigma social em se tratando de cor da pele como uma das causas para a perpetuação do racismo no Brasil. Esse em se tratando aqui, gente, eu não quis colocar entre vírgulas, porque estigma social pode ser tanto em relação a alguma característica, quanto em relação a crença, sei lá, cultura, mas eu deixei sem vírgulas que é pra dar realmente destaque, restringir, que é em relação à cor da pele, tá bom? Não do estigma social em geral. Aí, acerca disso, limitando, né, o meu argumento, é notório que grande parte dos cidadãos ainda acredita. Essa concordância aqui pode estar no plural também, cidadãos acreditam, mas eu gosto de concordar com o singular, de grande parte acredita, por razões históricas, adjunto adverbial deslocado entre vírgulas, que as pessoas negras são inferiores intelecto, social e economicamente às brancas. As brancas, com crase, tá bom? Inferiores a alguma coisa, no caso, as pessoas brancas. Tal realidade, mesmo que combatida ao longo dos anos, eu usei o mesmo que porque eu já tinha usado outra concessiva, o embora, aí eu não quis repetir. Mesmo que combatida ao longo dos anos, torna-se evidente quando se observa. Aqui eu preferi colocar em inglês, tá bom? Tal realidade torna-se, ou tal realidade se torna evidente, quando aqui a próclise é obrigatória por causa desse quando. Se observa, por exemplo, a disparidade entre raças no mercado de trabalho, porquanto conjunção causal explicativa. Segundo pesquisas divulgadas pelo IBGE, eu quis colocar isso daqui nos travessões, porque se eu colocasse entre vírgulas também, essa oração deslocada, ficaria muito poluída. Aí eu não quis. Aí, porquanto, vale essa vírgula aqui, não tem. Opa, deixa eu tirar. A parcela populacional de pele clara recebe 75% a mais que é de pele escura. Isso daqui é uma informação que eu já tive de outras redações, tá bom? Então eu acabei colocando aqui. Se eu não me engano, nos textos motivadores não falava um pouco sobre isso. Porque lá no curso de redação que eu faço, eles entregam, né, a proposta com os textos de apoio, só que os textos de apoio são bem explicativos mesmo, não são pequenininhos que nem o do Enem. Então são várias folhas falando, as quais são vistas por muitos como incapacitadas de ascender socialmente e logo de pertencer. Eu mantive o paralelismo, o de e o de, muito recomendado, incapacitadas de ascender, incapacitadas de pertencer às classes superiores do país, com crase também, palavra feminina, pertencer a alguma coisa. No entanto, uma conjunção adversativa, então vou estar fazendo oposição a provavelmente essa ideia de ser vistas como incapacitadas. No entanto, esse pensamento, né, vai de encontro, e aí toma cuidado, existe a expressão vai de encontro e vai ao encontro. Quando eu falo que alguma coisa vai ao encontro, é porque eu imagino que eles estão seguindo a mesma linha de pensamento. Então são pensamentos afins, pensamentos semelhantes. Quando eu digo que vai de encontro, é porque está se chocando, tá? Não condiz. Então vai de encontro às raízes da nação, já que eu usei o porquanto, eu usei o uma vez que, então eu mudei a conjunção, a locução conjuntiva, para justamente mostrar a diversidade. Já que a miscigenação, a mistura, né, de várias raças, foi uma das principais características da colonização brasileira, de modo que, locução conjuntiva consecutiva, a atual população, seja branca, seja negra, possui traços multirraciais. Assim, a manutenção do racismo denota a falta de conhecimento em relação à história do Brasil. Pei bufo. Eu gostei bastante desse parágrafo. Não sei se vocês gostaram, comenta aí se você gostou ou não. Mas eu acho que ele tá bem explicado, tá? Eu falei da relação do estigma social, falei como ele afeta, mesmo que combatido, né? Porque hoje o racismo é mais combatido que antigamente, né? Como ele afeta e como ele é observado, né? Que eu fiz a citação da questão do mercado de trabalho
e fiz a citação da questão de as pessoas ainda enxergarem a parcela populacional negra como incapacitada de ascender socialmente, essas coisas, de pertencer a classes superiores, e eu argumentei que isso não condiz com a Constituição Histórica da Nação, né, que foi o que eu citei na introdução, justamente por causa dessa miscigenação existente no Brasil. Então, eu vou aqui para o próximo parágrafo, eu vou argumentar sobre insuficiência das campanhas de combate. Comecei a fazer aqui o meu terceiro parágrafo, o meu tópico frasal gigante, mas tudo bem. Além dessa questão, a persistência do racismo em nossa sociedade deve-se também... Aqui eu poderia isolar entre vírgulas, tá? Em nossa sociedade. Eu vou até colocar, tem professor que é chato. E é isso. Deve-se também às insuficiências governamentais em combater tal problema e, por conseguinte, em promover os direitos constitucionais como trabalho, lazer e educação a tal grupo. Vocês estão vendo como eu erro besteirinha e aí dá a importância da revisão? Não é nem porque eu não saiba disso, é porque às vezes a gente escrevendo a gente esquece. Então é super normal, por isso que é bom você revisar. A tal grupo que, devido ao preconceito, não usufrui desses benefícios constitucionais. Ficou bem grande, né? Mas o professor gosta assim, né? Porque quando você leva a sua redação para correção, aí eles colocam um monte de observação, você poderia ter falado disso, poderia ter falado daquilo, poderia ter falado de não sei o que, como se tivéssemos umas 50 mil linhas, né, pra falar tudo. Eita, desabafo, mas tudo bem. Tá bem grande. Eu vou continuar fazendo a redação, eu sei que não dá a conclusão aqui e tudo mais. Vou continuar fazendo um parágrafo, vou mostrar o conteúdo pra vocês quando eu terminar a redação, quando eu terminar esse desenvolvimento, aliás, eu volto e provavelmente em alguma outra folha eu vou fazer a conclusão e mostro toda a redação final pra vocês, tá bom? Ah, Gustavo, mas a sua redação não obedeceu a todos os critérios, porque você não deve fazer aquelas 30 linhas. Gente, eu sei, mas eu só tô mostrando pra vocês, não é uma redação final aqui, é o que eu falei, não é a redação que eu vou levar para a correção, para o corretor, claro, mas é só mostrando pra vocês um pouco das minhas ideias que eu tenho durante as redações que eu tô escrevendo. Porque aqui tá vindo na minha cabeça, eu tô escrevendo, tá? Não essa redação. Eu já fiz tema similar, mas não esse tema de racismo e evidência nas relações sociais brasileiras, então, tipo, é novo pra mim. Aí eu tô pegando e tô realmente fazendo com vocês pra mostrar pra vocês como eu faço as minhas redações ou como eu elaboro as minhas ideias. Mas claro que se fosse uma prova, se fosse alguma redação assim, nossa, vou levar pra correção, eu ia sintetizar um pouco mais, eu ia resumir aqui um pouco mais, ia dar uma resumida ia fazer uma introdução um pouco direta e tudo mais. A caneta começou a falhar, né, de lei, só não pode acontecer no Enem, né, mas aqui em casa tudo bem. Eu só tenho uma caneta preta, gente. A outra que eu tenho ainda quebrou aqui uma parte, mas é isso, né, eu que luto. Eu comecei a escrever com caneta azul também, mas ela começou a falhar também, é a sorte, né. Olha, acabaram-se as minhas linhas, mas ainda não terminei esse parágrafo. Jesus, ainda tem um desfecho dele que eu vou fazer. Poderia terminar assim? Poderia. Mas eu vou fazer um desfechozinho. Por causa que eu tava planejando no meu rascunho e tava com desfecho, então eu vou fazer com desfecho, não importa. Já. Que é um peido pra quem já tá na merda, né? Então deixa eu ler aqui pra vocês pra mostrar como veio que ficou. A caneta tá um pouco fraca, como eu disse. Eu mudei pra outra quebrada. Não tinha como escrever. Tudo torto, ó. Coisa estranha. Mas, além dessa questão, a persistência do racismo em nossa sociedade deve-se também às insuficiências governamentais em combater tal problema e, por conseguinte, em promover os direitos constitucionais como trabalho, lazer e educação. A tal grupo. Só por causa desse tópico frasal aqui, eu vou mostrar pra vocês porque eu preciso fazer o fechamento, tá bom? Que, devido ao preconceito, não usufrui desses benefícios constitucionais. Sobre isso, sabe-se que, apesar de existir mecanismos que visam assegurar tais prerrogativas, como a lei de cotas, e eu só citei só para não ficar vazio, o racismo é tão rígido que se manifesta tanto nas principais relações sociais quanto nos pequenos gestos interpessoais. E eu vou falar disso, né? De como esses pequenos gestos interpessoais, agravam o racismo que não é combatido pelo governo e, por conta disso, também dificulta a promoção dos direitos constitucionais. Aí eu falei. Inclusive, essa questão dos pequenos gestos aqui estava nos textos motivadores, mas essa daqui que eu citei não estava, tá bom? Então, botei prova disso, são atitudes praticadas pela maioria dos cidadãos, como usar a expressão serviço de preto, isso daqui não estava nos textos,
para indicar um trabalho mal feito. Tais atos, ainda que de pouca relevância, eu coloquei o pouco aqui entre aspas porque eu não quis minimizar, né, esses atos, mas eu queria dizer que, tipo, em comparação a assassinatos, a outras coisas piores, mas embora de pouca relevância, contribuem para o enraizamento do racismo no Brasil, de sorte que, nossa, me senti o discípulo, o apóstolo, mas tudo bem, de sorte que é a mesma coisa que de modo que, para indicar consequência, se torna um impasse para a concretização dos direitos constitucionais de tal parcela. Haja vista que, olha só, Machado de Assis, meu Deus, brincadeira. Haja vista que é uma expressão explicativa ou causal também, locução conjuntiva. Essas ações corroboram, olha assim, corroboram ou corroboram alguma coisa, verbo transitivo direto, tá bom? Não corroboram para alguma coisa. Corroboram o discurso de preconceito racial e, consequentemente, interferem nas relações socioeconômicas. E aí, gente, eu vou fazer o desfecho por quê? Porque eu vou falar que isso ocorre, né, graças a insuficiências governamentais, se nada for feito em relação à intensificação das campanhas de enfrentamento, em relação às punições, né, das leis existentes. Se nada for feito, o preconceito racial continuará, né, na nossa nação. Por isso que eu tenho que fazer esse desfecho, porque eu coloquei como esses pequenos gestos, né, como a persistência do racismo por conta das insuficiências governamentais, combater justamente esses gestos que são praticados, né, pela maioria dos cidadãos, que é esses daqui que eu falei, e como eles, mesmo dessa maneira quase imperceptível, dificultam o combate, né, ao racismo no Brasil. Gente, o vídeo ficou muito longo, então o que foi que eu decidi? Eu mostrei, né, os 3 parágrafos da redação para vocês e faltou a conclusão. Mas, tipo, como ficou muito grande, eu vou digitar todo o meu texto e eu vou colocar no meu Instagram, tá bom? Para vocês verem lá. Então me segue aí no meu Instagram que eu vou estar deixando o meu texto. A intenção desse vídeo, gente, foi mais mostrar para vocês como eu faço as minhas redações, como eu tenho algumas ideias. Desculpa aí também por qualquer coisa, eu nunca fiz esse tipo de vídeo, tô treinando, mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e aprendeu alguma coisa, deixe o seu like, compartilhe para os seus amigos também, para eles ficarem atentos a algumas regrinhas para escrita também. E também se inscreve no canal que eu vou estar sempre trazendo mais vídeos novos para vocês, seja de conteúdo, seja alguns vídeos de desafios, seja alguns vídeos assim um pouco mais interativos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.